Bom, falar no Beto é fácil, porque ele sempre foi 8 ou 800. Então, ele sempre gostou muito de esportes, jogava futebol, corria, foi um grande corredor do Tarumã. E na época que a gente começou a namorar, ele já estava deixando de correr, mas ele tinha um Maverick, coisa mais linda, muito incrementado. E com esse Maverick ele fez várias corridas no Tarumã. Eu acho que ele no Tarumã ele deve ter corrido durante uns 3, 4 anos. Algumas corridas vencia, outras corridas perdia, normal, né? Aí, na época de faculdade, quando eu conheci o Humberto, ele já estava na faculdade. Eu conheci o Humberto em abril, dia 21 de abril de 1975, a gente começou a namorar. E sempre a mil, porque ele sempre foi muito cheio de vida, cheio de vontade, e ele corria, ele jogava futebol, ele fazia 2 faculdades, muitas vezes dava coincidência de horário. Ele fez administração e arquitetura, administração. Ele fazia na PUC engenharia e arquitetura na URGS. Então na verdade, foram 3 faculdades, né? Mas a engenharia e a arquitetura na época se complementavam. Praticamente era o mesmo curso. Era uma extensão. Aí conseguiu passar, ele sempre foi muito inteligente, sempre gostou muito de matemática. Terminamos a faculdade em 1977. Nos formamos em dezembro de 77. Nessa época ele foi convidado pelo Valtuir, que o Valtuir é tio do Beto, trabalhava na Bahia, tinha também era madeireiro, e convidou o Beto para trabalhar com ele na Bahia. Lá ele começou a fazer obras e obras pela Incobal, e na época surgiu uma grande obra em Tucuruí. Aí ele veio para cá muito afobado, porque ele queria ir fazer essa obra em Tucuruí. Eram 750 casas que ele tinha que fazer. Então, chegou o final do ano, em dezembro, ele tudo meio correndinho. Ele quis casar, daí a gente casou, fomos embora para a Bahia, ficamos praticamente 6 a 7 meses na Bahia. Aí meu sogro foi para lá e resolveu nos trazer de volta para o Rio Grande do Sul. Voltamos para Madesate. E na Madesate ele começou com obras, aí eu tive meu primeiro filho. O Beto sempre viajando, sempre com obras. Ele teve obras em Angola, obra nesse Brasil. Fizeram casas pré-fabricadas em quase todos os estados brasileiros. Fora do Brasil também, né? Ele ficou 3 meses em Angola. Aí eu já tive o primeiro filho, Betinho, depois veio o Piero. Aí surgiu essa obra em Angola, ele foi para Angola. Quando ele ficou 3 meses em Angola e eu ficava com as crianças. Aí quando ele chegou, que a gente foi esperar no aeroporto, o Piero olhou para ele e não reconheceu, que o Beto estava bem magro e moreno, assim, moreno de ficar lá, porque lá era muito quente, na África. Aí ele disse que daquele dia em diante ele não ia mais trabalhar em uma obra, ele não ia mais ficar longe da família. Aí passado uns 2 anos, nasceu o Luciano, enfim, formamos uma família, o Beto, eu, o Betinho, o Piero, o Luciano, e ele sempre trabalhando na Madesate, trabalhava com obras, mas daí começou a ficar mais perto da família. E a vida foi passando, e ele trabalhando sempre, ele sempre foi muito trabalhador. Aí os guris foram crescendo, e até que houve um problema familiar, ele resolveu sair da empresa. Aí o sonho dele era montar a empresa com os filhos, que ele conseguiu. Os filhos eram jovens e se dedicaram de amor e alma, como a gente diz, com o pai, e construíram uma Mademap. Então o Luciano, como era o menor,
ficou em Caxias comigo, e o Betinho e o Betinho e o Piero vieram trabalhar com o Beto ali em Campina Grande do Sul. Aí construíram uma empresa, essa empresa que hoje é o nosso orgulho, e a paixão da vida dele era essa empresa, porque ele tinha a oportunidade de ficar com os filhos, ele queria ficar perto dos filhos, e ele deu liberdade para os filhos crescerem. Nesse ponto ele foi muito cuidadoso, ele não se importava se os filhos errassem, o importante era os filhos tomarem iniciativa para fazerem alguma coisa, e ele por trás dava a assistência necessária. Então, passaram-se os anos, os filhos também casaram, estão formando suas famílias, o Betinho já tem 2 filhs, o Benjamin e o Vicente, o Piero com a família dele, com a Luísa, e o Luciano e a Dani vão começar também, estão começando a formar a família, e a vida continuou.